gente corintiana. E tá virando normal, hein? Quem diria que a gente ia falar aqui que virou normal o Corinthians vencendo, o Corinthians com invencibilidade. É um Corinthians que chega a 11 jogos sem perder sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. O Pô fechou, tá tirando onda, conseguiu fazer esse Corinthians ganhar uma cara, claro, com o Renato Augusto. Desde que o Renato Augusto voltou e que ele disse estar voltando 100%, o Corinthians tem essa invencibilidade. E a gente se perguntava, será que dessa vez vai mesmo? Será que o Renato Augusto vai continuar com uma sequência de jogos, não vai desfalcar o Corinthians? E desde que o cara voltou, o Corinthians não perdeu. E agora a gente pode dizer, com jogos difíceis, como eu já venho falando, jogou contra o Inter fora de casa, jogou contra o São Paulo pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, jogou contra o Atlético Mineiro fora de casa, o jogo mesmo de hoje contra o Curitiba é um time que está tentando se recuperar lá embaixo, fez o primeiro gol e o Corinthians vira a partida. Então, é um Corinthians com uma nova cara. Aquele Corinthians que começa com o Vanderlei Luxemburgo inseguro, pedindo 10 jogos pro torcedor, de crédito para conseguir implantar seu trabalho. Um Luxemburgo que foi muito criticado, inclusive, muitas vezes quando voltou, e tá aí. Agora, vence o Curitiba, né? O Corinthians vai se distanciando, né? Flávio, Piperno, Vampeta também. O Corinthians vai se distanciando agora da zona do rebaixamento. O Corinthians estava a 2 pontos, né? No começo dessa rodada. Olha o Vamp tá chegando no estúdio eufórico. Tá chegando bufando. Ele quer a palavra, ele quer falar do Corinthians dele, ele quer falar dos 11 jogos de invencibilidade. Ô, velho Vamp, Oi. O Corinthians hoje se distancia, vai para 5 pontos. Fica a 5 pontos da zona do rebaixamento, onde tá lá o Santos. Um jogo a menos. Onde tá lá o Curitiba. Tem isso ainda. Tira tua onda mesmo, que tem um jogo a menos ainda contra o Grêmio, lá na Neoquímica Arena. E Vamp, o Luxemburgo não perde mais, irmão. Agora já são 11 jogos de invencibilidade. Boa noite também, Flávio Prado, Fábio Piperno. O que você tá olhando, irmão? É porque eu tava olhando. Boa noite, Flávio, Piperno, Tico, boa noite a todos. Eu tava olhando assim que com um jogo a menos, se ele tem 23, pra ver onde ele vai pra cima, né? Não tô olhando já pra baixo. Eu não peguei ali, deixa eu ver aqui. Já vi. Já, Piperno? Vai pra que colocação? O Corinthians, se ele vencer esse jogo a menos, ele vai ficar a 2 pontos da zona de Libertadores. Olha aí. É o que o Luxemburgo falava, né? Ele falava isso. O que ele falava? Que ficava perto, tá tudo muito achatado, que com 2 vitórias seguidas, 3, você ficava perto da Libertadores. Agora, Vamp, é uma surpresa o Vanderlei Luxemburgo ter esse aproveitamento nesse momento? O Vanderlei Luxemburgo que começou tão mal, que chegou a ter um aproveitamento de 30%, e agora chega a 11 jogos de invencibilidade, Vamp. Melhorou demais, né? Principalmente hoje, no segundo tempo mesmo. Eu falei na transmissão agora da PAN, né, que as mexidas do Luxemburgo, ele tira o Fagner, tira o Fábio Santos, já pensando em quarta-feira, né? Muda o posicionamento do Juan Oliveira, ele bota o Juan por dentro e abre o Wesley de um lado, o Atson do outro, com o Yuri Alberto, fica mais veloz o time, né? Tanto que o terceiro gol sai no contra-ataque, passe do Adson, né? Pro Wesley, que vai bem, faz um golaço, dá uma chapada, né? Aquele torcedor lá que cobrava do Gil, o Gil é ladrão, não sei o quê, papapá, cadê? Some tudo agora. Né, Flávio? Some tudo. Foi lá agredir o Gil trabalhando no hotel. Gil jogou muito hoje também. Murilo muito seguro. Tudo bem, o Curitiba está na zona de rebaixamento. O Curitiba teve chance de terminar o primeiro tempo fazendo um 2-0. O Cássio interviu muito bem. Depois do jogo estava 2-1. O Robson perde um gol dentro da área. O Cássio de novo aparecendo quando precisa. E agora, a gente, quando fala olhando a tabela para baixo, você tem que olhar para cima também, né? Tem esse jogo a menos. O Corinthians começou essa rodada 2 pontos da zona de rebaixamento. E com um jogo a menos, de repente, se ganhar do Grêmio, né, ele fica a 2 pontos na zona de Libertadores. Né, em 3 competições. O Corinthians tá 11 jogos invicto em 3 competições, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.
Agora, o Fábio Piperno, esse Corinthians, a gente dizia que tem até um elenco razoável pro que jogava. Já dá pra dizer que esse Corinthians joga melhor ou apenas tem melhores resultados? Já dá pra gente enxergar um Corinthians mais organizado? Já dá pra gente enxergar um Corinthians que ataque mais do que aquele Corinthians quando o Vanderlei Luxemburgo chegou? Porque o que eu quero perguntar? O Vanderlei Luxemburgo já mudou a cara desse Corinthians ou é cedo pra falar isso? Não. Claro que vale a gente lembrar. E aí é importante. Renato Augusto voltou. Foi o que eu falei desde o começo do programa. Desde que o Renato Augusto voltou e falaram que ele estava 100%, o Corinthians não perde. Boa noite, Pilhado. Um abraço aos colegas. O Corinthians melhorou. Já faz mais ou menos um mês que eu tenho dito que o Corinthians passou a ter cara de time. Agora, inclusive, de um time já com algumas soluções diferentes, melhorando. Acho que o Luxemburgo, que começou hesitante, né? O time perdendo muitos jogos no começo. Eu critiquei a contratação dele também, já falei aqui. Mas no mesmo dia eu também disse, olha, eu gostaria, até torço para que dê certo por tudo que ele me fez gostar de futebol e tal. De qualquer forma, eu acho que o trabalho dele melhorou demais, o que é bom, inclusive para a autoestima dele. 11 jogos sem perder não é uma coisa banal no atual futebol brasileiro, ainda mais em 3 competições diferentes. O Corinthians está vivo, veja, numa semifinal de Copa do Brasil, com vantagem, não é pouco. O Corinthians na Sul-Americana, que ele nem vinha levando mais tão a sério, avançou, ele deixando um razoável time argentino pelo caminho. Razoável não, o News Old Boys é um bom time argentino. Um bom time, ok? Quer dizer, e no Campeonato Brasileiro, é bobagem hoje falar, o Corinthians está no bloco dos ameaçados. Não, o Corinthians melhorou. Ameaçado está o Vasco, Curitiba, América Mineiro. O Corinthians é muito melhor do que essa tranqueirada hoje aí. Então, Santos, nossa, Corinthians e Santos não dá para comparar. O Corinthians é uma maravilha de time? É óbvio que não. Mas, além de ter melhorado, alguns garotos vão também ganhando mais segurança. O Wesley hoje mesmo fez um golaço. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem melhorado e jogado nos últimos tempos de forma muito digna. É um Corinthians mais organizado. E aí entra o Luxemburgo que foi muito criticado. Recentemente eu até falei com o Luxemburgo pelo telefone, porque a gente tem um amigo em comum, e ele falava, viu, criticaram muito, mas tô começando a mostrar meu trabalho. E realmente é verdade. O Vanderlei Luxemburgo tem 11 jogos de invencibilidade. O Vanderlei Luxemburgo, quando ele chega, ele pega um Corinthians completamente desorganizado. O Cuca chegou a fazer um jogo e depois saiu, né? Foram 2 jogos. 2 jogos e depois ele sai. Agora, era um Corinthians totalmente desorganizado. E, Flávio, foi muito criticado o Vanderlei Luxemburgo quando diziam que ele era ultrapassado, que o Vanderlei Luxemburgo não poderia mais ser treinador. Ele mesmo chegou a imaginar que a carreira dele tinha acabado. Aí a gente tem que ser justo, porque o Vanderlei Luxemburgo, ele tentou ser senador, candidato a senador, ou seja, ele queria ir para a política, ele abriu uma televisão lá em Tocantins, né? Ele abriu uma afiliada de uma grande emissora lá em Tocantins, e ele já estava fora do futebol. De repente aparece essa chance e agora ele parece estar aproveitando. O que falar do trabalho do Vanderlei Luxemburgo e do peso do Renato Augusto? Porque hoje, de novo, mais uma bola perfeita dele pro gol do Yuri Alberto, né? Ele dá uma bola, balãozinho perfeito. E aí, quem ajeita de cabeça, Vamp? O Juan. O Juan ajeita de cabeça pro Yuri Alberto. É um jogador decisivo e que desde que ele voltou, o Corinthians não perde. O que é mais importante hoje? Um Luxemburgo que encontrou organização nesse Corinthians, que fez esse Corinthians ser mais organizado, ou é o Renato Augusto mesmo, que é o cara que decide e ponto? Bom, Pilhado, boa noite a todos. Se perguntasse pro Luxemburgo, ele vai dizer, o Renato Augusto é fundamental. O Renato Augusto é um cara diferente, O Corinthians, ele tem um elenco ilusório, né? Ele tem um elenco de jogadores que já foram bons, hoje não são mais, hoje são jogadores de razoáveis para baixo, não tem a mesma condição física, até a mesma pegada, né? E é óbvio, o futebol é muito físico, então fica muito aquela coisa, o elenco do Corinthians é ótimo e não é. O Renato Augusto é um diferente, esse realmente é diferente e as dificuldades dele são físicas e não técnicas. Quando ele está em campo, muda tudo, fica tudo completamente diferente. Agora, aqui no Brasil nós temos muita mania, né, de acabar com a carreira dos outros com uma facilidade espantosa. Né?
O Luxemburgo volta, você olha aí, eu nunca achei que o Luxemburgo tivesse problemas, a não ser a ruindade do time do Corinthians. Isso sim, isso poderia ser um problema que ia sobrar para ele. Mas quando ele consegue pegar uns garotos lá da base, porque foi ele que fez isso. Começou a juntar a molecada, trocava bastante o time, foi ajeitando, foi chegando num time relativamente bom, num time nota 6, que é o que o Corinthians consegue ser hoje, e o Renato volta, ele dá uma estrutura de jogo pro Corinthians. Não tem nenhum treinador no Brasil hoje, nenhum, que chegou a um nível tão alto quanto o Luxemburgo. Vamos supor, o Luxemburgo não tem mais a mesma pegada, não tem mais a mesma idade. Isso é normal. Ele até me disse que antes ele tratava o jogador como filho, hoje ele trata como neto. Fala, torcedor do Timão, sejam bem-vindos ao canal. O Corinthians que venceu uma bela vitória de virada hoje para cima do Coritiba com um gol de Gil, um gol de Wesley e um gol de Yuri Alberto. Um golaço de Wesley, né? Recebeu a bola ali, um belo passe, não quis saber de tocar, finalizou bonito, tirando do goleiro. Uma bela finalização. Corinthians que ganha uma posição aí com essa vitória importante para continuar saindo ali da zona do rebaixamento, daquela área ali complicada da parte de baixo, escalando a parte da tabela, indo para cima da parte da tabela. O Corinthians chega ao seu 11º jogo de invencibilidade, uma campanha incrível. O Luxemburgo conseguiu definitivamente acertar o time. São 8 vitórias e apenas 3 empates, sem nenhuma derrota. Um desempenho muito bom. Um resultado aí importante para o Corinthians, que vai enfrentar o São Paulo na próxima quarta-feira. Teve um belo jogo hoje, uma bela atuação, uma troca de passe aí muito boa entre jogadores, um entrosamento incrível ali, que culminou aí nesses 3 pontinhos, nessa vitória incrível. E já deixa nos comentários aí o que você achou do jogo, se você está animado aí para esse jogo de quarta, acredita na classificação do Corinthians, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like.